Quando falamos de clássicos do terror, é quase impossível o filme que falaremos aqui hoje não surgir como um dos primeiros na sua cabeça. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre O Exorcista. What an excellent day for an exorcism. Uma atriz consagrada está a trabalho em Washington quando começa a se dar conta que sua filha começou a ter atitudes estranhas. Ela decide investigar e conforme o tempo passa, tudo vai piorando e indo para um lado mais sobrenatural. O longa, lançado em 1973, conta com direção de William Friedkin e é considerado um dos maiores filmes de terror de todos os tempos. É, sem dúvida nenhuma, um dos mais icônicos. E acho interessante a gente iniciar o papo por aí, pois muita gente o considera um dos filmes mais assustadores que viu em toda a sua vida. Tem gente que realmente se traumatizou com O Exorcista, coisa que não aconteceu comigo, vale-se dizer. Eu, inclusive, sou uma pessoa extremamente difícil de sentir medo assistindo a um filme. No entanto, é inegável que O Exorcista consegue criar tanto uma atmosfera de tensão e medo muito eficiente, como constrói imagens graficamente muito marcantes. Por mais que você não fique com medo naquela hora ou não se assuste, você parece sentir a presença daquelas imagens, a força delas posteriormente, fica marcado na cabeça. O próprio rosto da Regan, ela descendo a escada daquela forma assustadora, o vômito, são muitos momentos chaves que entraram para o imaginário popular do terror. E um dos motivos que fez O Exorcista se transformar nessa referência, nesse filme tão icônico, é a forma com que ele trabalha a progressão do horror. Existe uma cadência para os acontecimentos, de coisas mais discretas e simples até algo muito grandioso. Com isso, a gente vai aceitando determinadas coisas, sendo comprados pelo filme. Não é como se de uma cena para outra o diretor nos impusesse acreditar naquela Regan totalmente decrépita e transformada. Ele vai trabalhando isso aos poucos, com pequenos elementos, pequenas mudanças de visual. Coisa que as constantes passagens de tempo, elipses presentes no filme, ajudam a pontuar. Inclusive, eu acredito que esse seja um filme muito bem feito nesse sentido. A montagem não é tão convencional, não é tão engessada e toma inclusive algumas liberdades muito curiosas para alternar núcleos e fazer essas passagens de tempo que eu acabei de mencionar. Você não precisa dedicar tanta energia para compreendê-la ou coisa do tipo, mas ao mesmo tempo ela não é tão intuitiva e didática assim. É uma montagem muito apurada e eu talvez considere o melhor mérito do filme. Junto, é claro, das discussões que ele acaba por trazer. O Exorcista é um filme que vem numa onda, numa crescente que ali estava se iniciando de trazer essas crianças para o protagonismo do terror. Pouco tempo antes a gente teve O Bebê de Rosemary, do Roman Polanski, depois tivemos A Profecia, e a gente começou ali a ter esse imaginário da criança amaldiçoada, da criança com capiroto, que tanto se popularizou. Nos anos 80 a gente tem o claro exemplo do Danny, lá do Iluminado também. Mas além disso, O Exorcista traz um debate muito interessante entre ciência e religião, o sobrenatural e o mundo físico, palpável. Principalmente a partir do momento que a nossa protagonista aqui começa a levar sua filha em diversos médicos, especialistas, psiquiatras, para tentar entender o que estava acontecendo. E ela só vai de fato ir pro lado religioso e sobrenatural quando não tem mais escolha. E me atrai muito essa temática aqui dentro do filme pela não superficialidade com que ela é tratada, coisa que muitos filmes de terror
acabam por fazer. A direção de William Friedkin dá tempo à ciência, assim como dá tempo à religião. Ele apresenta os dois lados, ele compõe a história a ponto de te deixar com dúvida. E olha que o título do filme é O Exorcista. É claro que a solução vai estar nisso. Por sinal, outro filme que trabalha esse equilíbrio da ciência e religião, o real e o sobrenatural, é O Exorcismo de Emily Rose, que é um ótimo filme também. Ele é quase que um filme de tribunal com alguns flashbacks de exorcismo, mas ainda funciona como um baita terror. Fica a recomendação, fica a dica. E ainda existe uma linha de discussão muito interessante em cima das atitudes da Regan possuída. Alguns estudiosos apontam as atitudes dela, os feitos dela, como uma espécie de metáfora para a rebeldia juvenil. A personagem está ali com 12 anos, entrando na adolescência. Então, com a possessão, vem o desrespeito aos pais, os palavrões, a vida sexual desabrochando, inclusive a masturbação. É claro, aqui exagerado, é uma metáfora, ela usa o terço, né? Ela usa a cruz, melhor dizendo. É um ponto muito interessante, muito curioso, que eu nunca tinha me atentado até assistir o filme ontem à noite e depois ir pesquisar um pouco mais a respeito. É um ponto de vista que enriquece o filme na minha visão. Além de aquecer aquele debate do terror sendo usado como uma ferramenta moralizante, os slashers fazem muito isso, matando aqueles que transam, matando aqueles que usam drogas. Tem toda essa discussão aí, o filme X é um exemplo de desconstrução nesse sentido, mas não vou me estender tanto nessa discussão aqui. Vamos voltar a falar do Exorcista, vamos falar agora das interpretações. No papel principal temos a Ellen Burstyn, uma grande atriz ultra renomada com vários clássicos na carreira, e aqui apresenta mais uma de suas grandes interpretações, talvez a mais marcante até. Ela faz esse papel da mãe cuidadosa, protetora, mas que ao decorrer da trama vai se vendo numa sinuca de bico. Ela, ao mesmo tempo que quer abraçar a filha, precisa se afastar, precisa criar uma distância, porque aquela relação está lhe fazendo muito mal. E aí entra a transformação física da atriz, que vai se degradando com olheiras, a palidez. No começo, ela é uma mulher saudável, uma atriz de sucesso, e no final ela parece uma mulher quase que decrépita. É um processo de transformação que também me lembra a da protagonista do filme O Bebê de Rosemary. Linda Blair, que na época era apenas uma garotinha, entrega aqui uma performance incrível, principalmente na parte física. Ela transita entre a doçura e a delicadeza de determinados gestos e de sua fala para aquela monstruosidade. É claro que existe um trabalho de voz por cima da dela ali, e também de maquiagem, e também de animatronics para fazer determinados movimentos ali, mas ainda assim existe muito mérito na performance da Linda. Max von Sydow e Jason Miller interpretam os padres, as figuras religiosas desse filme. Ambas as interpretações funcionam muito à proposta do filme, mas eu destaco a de Jason Miller, que traz aqui todo um background para o personagem, que não é percebido pelo óbvio, pelo que é mostrado no roteiro ali, naquelas cenas dele com a mãe, por exemplo, mas por todo o seu trabalho físico de expressão corporal e facial. O ator consegue trazer o peso de seu passado para as cenas, gerando impacto, gerando maior valor emocional nas cenas em que ele está envolvido, principalmente quando o demônio começa a tentá-lo, usando a própria mãe falecida. É um trabalho muito bem executado de todo o elenco. É um filme muito entrosado, onde todos os departamentos estão conversando, estão casando muito bem. A fotografia criando um tom macabro, soturno, a direção de arte, aquele ambiente do quarto é muito característico, as atuações que eu acabei de pontuar como estão boas, e o trabalho de som, gente. O que é, por exemplo, a trilha musical de O Exorcista. Além de icônica e extremamente marcante, ela consegue ser incômoda,
tensa e doce ao mesmo tempo. Ela traz a pureza da criança e o misticismo, o sobrenatural da religião. Não é à toa que esse filme tem um dos maiores temas da história do cinema e o maior do horror. Mas vamos encerrar essa discussão por aqui. Eu acho que deu pra gente falar bem de O Exorcista e eu quero saber agora a sua opinião. O que você acha desse filme? É uma daquelas pessoas traumatizadas que morrem de medo de O Exorcista? Curte também o vídeo e se inscreve no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado. Além do mais, compartilha com os amigos em todas as redes sociais. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!